Eu sou João Vitor, orientando de iniciação científica do professor Luciano, e essa é a minha apresentação para o Congresso Virtual UFBA 2020, a qual atende por elementos de física de partículas. O assunto que eu estudo na iniciação científica ele está contido numa teoria física muito mais geral, que é o modelo padrão. O modelo padrão ele tem como objetivo a descrição física das interações fundamentais entre as partículas elementares. Mas um ponto extremamente importante é que o modelo padrão é, na verdade, um conjunto de teorias. Cada uma dessas é o que a gente chama de uma teoria quântica de campos. Então, a gente tem, por exemplo, eletrodinâmica quântica, cromodinâmica quântica e teoria eletrofraca. Dessa forma, a gente pode pensar a teoria quântica de campos como uma espécie de estrutura físico-matemática do modelo padrão. E um outro ponto importante nesse contexto é que as teorias quânticas de campos elas se fundamentam em simetrias. E para falar um pouco sobre essas, eu separei em duas partes, como elas se apresentam nesse contexto. Que primeiro, as simetrias espaço-temporais, que aqui basicamente a gente está falando das simetrias relativísticas, que estão contidas no grupo de Poincaré, que é o grupo de simetria da relatividade restrita, e a gente tem as simetrias internas que vão dizer respeito a algumas características, a alguns aspectos dos campos e das interações desses campos. No que diz respeito aos objetivos, a gente tem o objetivo geral do projeto como um todo, ou melhor dizendo, um dos objetivos do projeto como um todo, que é a determinação de quantidades físicas mensuráveis, como seções de choque e taxas de decaimento, através da matriz de espalhamento. E aqui cabe algumas explicações que matriz de espalhamento é basicamente uma amplitude de probabilidade, uma amplitude de transição de probabilidade entre estado final e estado inicial, sendo que no meio do caminho a gente tem um processo físico considerado. Taxa de decaimento é autoexplicativo e seção de choque a gente pode pensar como uma medida da probabilidade de ocorrência de um dado processo. E o objetivo dessa apresentação é mostrar como calcular de forma bastante rápida, né, que a gente não vai entrar em nenhum cálculo mais elaborado, mas como a gente pode obter, no formalismo da teoria quântica de campos, uma seção de choque para um dado processo. No que diz respeito à teoria, a gente vai precisar basicamente da matriz de espalhamento e aqui numa versão mais operacionalizada, uma forma mais direta de se computar essa matriz de espalhamento, como está mostrado na equação 1, e a gente pode ver que essa matriz de espalhamento ela é basicamente definida tendo definido esse objeto gentil, que é a função de Green, ou função de correlação, representada no espaço dos momentos ou no espaço de Fourier, que dá a mesma coisa. O exemplo que a gente vai considerar aqui é, como a gente já disse, de uma teoria escalar, mas é uma teoria escalar sujeita a um potencial lambda φ4, onde esse lambda é a constante de acoplamento da teoria. Então, o processo a ser considerado, a ser estudado é o quê? Duas partículas escalares que vão interagir mediante esse potencial lambda φ4. Então, como a gente viu na equação 1, a gente precisa determinar a função de Green desse processo. E, usando as regras de Feynman, que é uma prescrição num contexto da teoria quântica de campos para calcular a matriz de espalhamento, a gente determina a função de Green, que é esse gentil que está aí codificado na equação 2, e voltando na equação 1 com esse resultado, a gente obtém a matriz de espalhamento para o processo considerado. E assim a gente vê que ela é proporcional à constante de acoplamento lambda. Então, definida essa matriz de espalhamento, a gente pode agora, por uma relação que já é dada na literatura, determinar a seção de choque. Na verdade, aqui a gente está calculando a seção de choque diferencial. E na equação 4, é a seção de choque diferencial, que a gente pode ver que é proporcional à constante de acoplamento ao quadrado. Dessa forma, a gente vê que a teoria quântica de campo nos permite computar quantidades mensuráveis, como a gente já disse, como seção de choque e taxa de decaimento, apesar da gente não ter visto taxa de decaimento aqui, para processos entre partículas elementares. E um outro ponto que vale destacar é que, apesar da gente ter tratado somente do caso escalar aqui, a gente também, no projeto, até o momento, trabalhamos com interações tipo Kawa e eletrodinâmica quântica. Para finalizar, agradecer ao professor Luciano pela orientação e o CNPq pelo apoio financeiro.